Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vou comentar alguns slides aqui sobre a nossa primeira matéria-prima a ser estudada, que é as frutas. Então, como introdução, é importante a gente observar algumas características, né? Conhecer alguns fatores dos quais faz toda a diferença na qualidade dos frutos, tanto em consumo in natura, como para processamentos nas agroindústrias. O padrão de desenvolvimento dos frutos está associado a uma época adequada de colheita. Uma questão importante a observar: pode-se colher frutos maduros e conservá-los, ou pode-se também colher frutos imaturos e estes continuarem o seu amadurecimento após a colheita. Então, precisa-se uma manutenção dessa qualidade e principalmente relacionada à conservação. Quanto mais tempo de conservação desses frutos, mais tempo eu terei para poder comercializar. Então, tudo isso decorre de ter umas boas práticas na pós-colheita. Então, o ciclo de vida dos frutos. Tudo se inicia com a semente. A semente germina, produz uma planta completa, com raízes, caule, folhas, e as flores que são responsáveis, então, pela produção de frutos. Dessas flores, o grão de pólen vai fecundar os óvulos e vai fertilizar com o zigoto, formar o zigoto, o embrião vai se desenvolver e formar um novo fruto. E desse fruto, novas sementes e assim sucessivamente. Quanto à estrutura floral, então, se divide em 4 estruturas principais: o androceu, o gineceu, o cálice e a corola. O androceu é a parte masculina da flor, dentro das anteras, onde tem as anteras, dentro das anteras os pólens e o filete que sustenta a antera. O gineceu é a parte feminina, que apresenta o estigma, que é onde ocorre a deposição do pólen, que desenvolve um tubo polínico, e esse tubo polínico vai entrar dentro do ovário e vai fecundar os óvulos. E a placenta, então, é o local onde irá nutrir, onde tem todos os nutrientes do embrião. A corola, então, são as pétalas, e o cálice dá sustentação à flor, com as suas sépalas, o receptáculo e o pedicelo, também vulgarmente chamado cabinho. Então, as flores, elas podem ser de 3 tipos. Ela pode ser uma flor completa, onde ela tem a parte feminina, que é o estigma, e a parte masculina, ou ela pode ser só uma flor feminina, com um ovário e os óvulos e o receptáculo, ou uma flor masculina com seus filetes e suas anteras. Polinização. Então, para que ocorra essa fecundação e formação de frutos, existem 2 formas de fazer fecundação. A natural, que é a abelha ou os polinizadores, que pode ser o vento, outros insetos, morcego também faz polinização, pássaros. Então, ocorre de uma forma natural, chamado um processo natural. Então, o pólen que se desenvolveu nessa flor, como a gente está vendo aqui, se autofecundar. Ele mesmo penetra na parte feminina e fecunda. Então, ele tem, para que isso ocorra, precisa ser uma flor completa. Para que a gente, por exemplo, possa utilizar essa flor, só a sua parte feminina, então a gente pode retirar as anteras, a estrutura masculina, e desenvolver a polinização de forma artificial. Então, a fecundação, a gente chama cruzada, pode ser dentro da mesma espécie
ou entre elas, de uma planta A para uma planta B. Então, o desenvolvimento do tubo polínico, ou seja, a fecundação. Para que ocorra o grão de pólen, ele é depositado no receptáculo e dessa forma vai germinar, vai ter todas as condições, né, químicas, bioquímicas para que ocorra essa germinação, que vai germinar e vai entrar para dentro do ovário e assim fertilizar os óvulos. A formação de frutos. Então, o fruto é formado por um ou mais ovários maduros de uma mesma flor ou de flores diferentes de uma mesma inflorescência. Uma planta pode ter, como um exemplo, a uva, ela é uma inflorescência, ela tem várias, cada baga é uma flor, né? Então, tem diferentes flores na inflorescência. Pode desenvolver em outras partes da flor, um pedúnculo, como é o caso do caju, ou o receptáculo, que é o caso na pera, que se desenvolve e forma o fruto. No ovário, os óvulos fecundados se transformam em sementes e os frutos representam uma etapa final dessa reprodução sexuada. Então, as sementes vão ser os órgãos disseminadores que promovem essa dispersão de semente. O fruto, em termos botânicos, o fruto é uma estrutura presente nas angiospermas, onde as sementes são protegidas enquanto amadurecem. De forma prática, os frutos são quaisquer estruturas das angiospermas que contêm semente. Então, a partir daí, resulta no desenvolvimento de folhas carpelares fechadas e é onde se encontram os óvulos encerrados dentro do ovário. O termo fruto é utilizado para designar todas as estruturas que contêm a semente que vieram de um ovário. Frutos e semente. Então, após a fecundação, o megasporângio ou o gineceu, que é a parte feminina da flor, sofre uma metamorfose. O ovário vai se transformar no fruto. As sementes serão desenvolvidas dentro do fruto. E o fruto vai ter uma estrutura que são em 3 camadas. O endocarpo, a mais interna, o mesocarpo, que é a parte intermediária, e o epicarpo, que é a casca da fruta. Então, aqui explica melhor. As paredes do ovário formam o pericarpo do fruto. E esse pericarpo é que tem essas 3 camadas distintas, que é o endocarpo, a camada mais interna, tem as células epiteliais que rodeiam o ovário, o mesocarpo, uma camada intermediária, resulta em parênquima das paredes do ovário e é rico em substâncias nutritivas e saborosas, que é onde nós nos alimentamos desses nutrientes com os frutos. E o exocarpo, que é a camada mais externa, resulta em células epidérmicas que envolve o ovário e o carpelo. Então, forma a casca dos frutos, como aqui um exemplo, nós temos o pêssego, mostrando as estruturas. O exocarpo, ele é essa parte intermediária. O exocarpo, ele fica bem abaixo, que é aquela parte onde cobre a semente, né? Como o pêssego é um caroço, então ela é maior do que a da maçã, onde a semente está dentro dos lóculos, né? No interior da maçã. Aqui tem um exemplo de um tomate, né? Fazendo uma comparação tomate a laranja, mostrando o endocarpo, o mesocarpo, a parte mais intermediária, e o exocarpo, que é a casca. Aqui tem outros exemplos, né? O mamão, as sementes, né? Ficam internas. O pericarpo é a parte que a gente se alimenta, nutritiva. No caso do pêssego, a semente, então, é o caroço.
No abacate também, nós temos a parte do endocarpo, depois o mesocarpo, a parte nutritiva, e a casca. E aqui outro exemplo é no kiwi também. O pericarpo e as suas sementinhas lá no interior do kiwi.